Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai entrar num lugar que, olha, normalmente a gente imagina como silencioso, até solene, os bastidores de um dos mais antigos museus de antropologia do mundo, o Museu Peabody, em Harvard. E lá dentro tem uma discussão muito atual acontecendo. E que vai muito além das vitrines, né? Exato. A questão central não é só o que está em exposição. É uma série de perguntas bem mais profundas. De onde vêm essas coisas? Como é que elas chegaram até aqui? E, talvez o mais importante, a quem elas realmente pertencem? São as perguntas que estão forçando uma reavaliação, assim, fundamental do que um museu é e para que ele serve no século XXI. É uma conversa global. Totalmente. E a nossa análise hoje se baseia numa conversa riquíssima que aconteceu dentro do próprio museu, entre os especialistas Laurel Thatcher Ulrich, Ivan Gaskell e Sarah Carter. Eles estão lá cercados por esses objetos com histórias complicadíssimas. Histórias de proveniência, como se diz na área. Isso. E a nossa missão aqui é desvendar essa jornada, entender o choque de culturas, as disputas de propriedade e as tentativas bem complexas de corrigir o que muitos veem como injustiças históricas, especialmente com o patrimônio de comunidades indígenas. Então, vamos começar a destrinchar isso. Vamos lá! Para começar, a fonte já nos joga no meio da coleção com dois exemplos que eu achei, assim, fascinantes. Uma cesta trançada, feita para coletar raízes, e um chapéu de baleia. Lindíssimos. Ambos da região do Rio Colômbia. Exato. E o detalhe que me pegou foi que eles foram possivelmente coletados pela famosa expedição de Lewis e Clark, lá no início do século XIX. Uhum. E aí já surge um paradoxo de cara. A gente sabe os nomes dos coletores, figuras gigantes da história americana, mas e quem fez essas peças? Silêncio total. Isso já diz tudo. Nos joga direto no centro de um conflito fundamental de visões de mundo. Como assim? Olha, na tradição ocidental, que é a base para museus como o Peabody, a figura do artista individual, sabe? O gênio com o nome é central. A gente valoriza o nome na tela quase tanto quanto a pintura. Michelangelo, Da Vinci, Picasso. Exato. O nome é inseparável da obra, do valor dela. Naquele momento da coleta, esses objetos indígenas, por mais sofisticados que fossem, não se encaixavam nessa lógica. Não eram vistos como arte com A maiúsculo. Nem de perto. Eram classificados como artesanato, artes decorativas ou, mais comum, como espécimes etnográficos. Itens utilitários. Que representavam uma cultura primitiva, né? Pois é. Na hierarquia da arte ocidental, eles estavam lá no degrau mais baixo. Isso ignora completamente o nível de conhecimento necessário para criar algo como aquela cesta. Pensa só. É preciso saber qual planta colher, em que estação, como processar as fibras, os corantes. É um domínio de técnicas de tecelagem que são, na verdade, algoritmos complexos passados de geração em geração. É uma biblioteca de conhecimento em forma de objeto. Perfeito. Uma biblioteca inteira. Uma biblioteca anônima. E hoje existe um esforço para resgatar esses nomes, né? Para dar crédito. Parece o certo a se fazer. Sim, é um impulso compreensível, super bem intencionado, mas aí a fonte nos apresenta uma provocação muito sutil. Qual? Ao buscar incessantemente por um nome, por um indivíduo, será que a gente não está, sem querer, impondo de novo uma lógica ocidental? Essa nossa obsessão com o gênio individual pode não fazer sentido para a cultura que produziu o objeto? Uau! Talvez o valor daquela cesta, para a comunidade dela, não fosse que a Maria fez, mas que ela foi feita do jeito certo, seguindo as tradições e que servia à sua função. A criação podia ser um ato comunal, não uma expressão de genialidade individual. Caramba! Essa é uma camada de complexidade que muda tudo. A gente tentando consertar um erro, mas talvez usando as ferramentas do mesmo sistema que criou o problema. Exatamente. E a conversa se aprofunda muito quando a gente sai do campo da coleta, que pode ter sido pacífica, e entra no território do conflito. Da coerção, imagino. Da coerção, da remoção de objetos de contextos sagrados, funerários. A fonte deixa claro que muitos itens em coleções de museus, assim, simplesmente não deveriam estar lá.
sob nenhuma ótica ética. E aí a questão não é mais só sobre uma troca justa ou um roubo. É algo maior que a posse de um objeto, né? Precisamente. E é por isso que os especialistas trazem dois conceitos essenciais: propriedade cultural e patrimônio cultural. Qual a diferença? A discussão deixa de ser de quem é esta cesta e passa a ser a quem pertence o direito de contar a história e manter a integridade de uma cultura inteira. Um objeto sagrado não é propriedade de uma pessoa como um carro, ele pertence a um clã, a tribo, como um todo. O que entra em choque direto com a nossa ideia de propriedade privada, de compra e venda. Então, como o sistema lida com esse impasse? Aí a gente entra numa das ferramentas mais poderosas para lidar com isso, a repatriação. E a fonte nos dá um exemplo bem concreto. Conta pra gente. Em 1998, 17 objetos foram devolvidos do Museu Peabody para a tribo Rupa da Califórnia. E o ponto crucial é que isso não foi um gesto voluntário do museu, foi o cumprimento de uma lei federal, certo? Então não é boa vontade, é obrigação legal. Vamos entender que lei é essa, porque ela parece ser o centro de tudo. A lei é a NAGPR. É a sigla para Native American Graves Protection and Repatriation Act. Lei de Proteção e Repatriação de Túmulos de Nativos Americanos. Isso. Foi aprovada nos Estados Unidos em 1990 e é uma legislação de um impacto enorme. Basicamente, ela obriga qualquer instituição que recebe fundos federais, o que inclui quase todos os grandes museus e universidades, a inventariar suas coleções. E depois de inventariar? E, sob certas condições, devolver itens específicos para as mais de 750 tribos reconhecidas pelo governo e organizações nativas havaianas. E que tipo de item está coberto por essa lei? É qualquer artefato? Não, a lei é bem específica. Foca nos itens mais sensíveis. São 4 categorias principais. A primeira, e mais óbvia, são os restos mortais. Ok. A segunda, os bens funerários associados, ou seja, o que foi enterrado com uma pessoa. A terceira são os objetos sagrados, itens cerimoniais. E a quarta, que é um pouco mais ampla, são os objetos de patrimônio cultural. E o que seria isso? São itens de uma importância tão grande para a tribo que são considerados propriedade comunal. Entendi. A lei parece criar um caminho para as tribos reivindicarem o que é mais fundamental para elas. Mas qual é a grande virada de chave que ela provoca nos museus? A verdadeira mudança de paradigma, o que torna a NAGPRA tão revolucionária, é que ela redefine o que é uma aquisição legítima. Como assim? Vamos imaginar um cenário. Um museu em Boston tem um escudo sagrado de uma tribo. Eles têm um documento, o recibo de compra e venda de 1890, assinado por um membro da tribo. Certo, papel passado. Pela nossa lei, parece tudo legal. Exato. Mas aí a tribo entra com um pedido de repatriação sob a NAGPRA. E eles apresentam evidências, testemunhos, tradição oral, de que aquele tipo de escudo nunca poderia ser vendido por um indivíduo. Porque pertencia à comunidade toda. Justamente, pertencia a um clã e aliená-lo era uma violação profunda da lei tribal. Nesse caso, a NAGPRA pode determinar que o direito cultural da comunidade se sobrepõe ao título de propriedade do museu. Uau, isso é uma mudança sísmica. É sísmica. A lei diz que a legalidade da transação tem que ser julgada não só pela lei do colonizador da época, mas também pela lei e costume da comunidade indígena. Uma lei que visa corrigir injustiças, que devolve poder. A gente imagina que a recepção tenha sido ótima. Mas imagino que não foi tão simples. Longe disso, a fonte menciona que houve e ainda há uma resistência considerável de certos setores do mundo acadêmico e de museus. E qual era o principal argumento contrário? Se um objeto foi tirado de um túmulo, qual a justificativa para manter? O argumento principal, muito articulado por arqueólogos e antropólogos, era centrado na ideia de perda de conhecimento para a humanidade. Eles viam essas coleções, incluindo restos mortais, como uma fonte de dado científico insubstituível. Para eles, estudar um esqueleto antigo podia revelar informações sobre dietas, doenças, migrações. Conhecimento que, segundo eles, beneficiaria todo mundo. E a repatriação significaria enterrar esses dados para sempre. Exato.
Era essa linha de raciocínio. Priorizar o que eles viam como crenças religiosas de um grupo em detrimento do conhecimento científico para todos. Entendo a lógica, embora seja bem desconfortável. É a ideia de que esses objetos pertencem a toda a humanidade e, por isso, o melhor lugar para eles é numa instituição de pesquisa. Exatamente. Mas essa perspectiva é cada vez mais desafiada. Os especialistas na nossa fonte apontam para outra maneira de ver a questão. Que vai além de só cumprir a lei. Sim, que vai além de uma obrigação moral ou legal. Eles argumentam que abraçar a repatriação pode, na verdade, trazer benefícios práticos para os próprios museus. Que tipo de benefícios? Se o museu devolve o objeto, a história não acaba ali para ele. Aí é que está a grande mudança de mentalidade. A devolução não é o fim de um relacionamento, é o começo de um novo. Certo. A dinâmica histórica era distração. O antropólogo ia lá, extraía objetos, dados, conhecimento e levava embora. A repatriação inverte esse fluxo. Ao devolver algo, o museu demonstra respeito e abre a porta para uma colaboração genuína. A relação muda de posse para parceria. Perfeito! O museu pode perder o objeto físico, mas ganha um parceiro, ganha acesso a um conhecimento vivo, contextualizado, sobre sua coleção que jamais encontraria nos seus arquivos. Então, em vez de museu ser o único guardião e intérprete, ele vira um colaborador de uma comunidade que tem uma conexão viva com aquele patrimônio. É uma troca. Precisamente. E isso está mudando o que significa ser curador, ser pesquisador. O trabalho não é mais só estudar o objeto isolado no porão, mas construir relações de confiança com as comunidades, aprender com elas. É uma visão muito mais rica. Depois de passar por tudo isso, o criador anônimo, o choque de valores, a lei, a resistência e essa nova ideia de colaboração, como a gente amarra tudo. A fonte termina com uma descrição que eu achei muito poderosa. Diz que toda essa história é, ao mesmo tempo, terrível e maravilhosa. Essa dualidade captura a complexidade perfeitamente, porque nos impede de cair numa narrativa simplista de mocinhos e bandidos. A parte terrível é bem clara, né? Inegável. É a história da colonização, da guerra, da doença, da perda de terras, da supressão cultural que permitiu que essas coleções fossem formadas. Existe uma violência na origem de muitos desses objetos que não dá para apagar. Certo, essa é a ferida. E onde está a parte maravilhosa? A parte maravilhosa está na resiliência, na transformação e, como a fonte enfatiza, no potencial. É a história de comunidades que sobreviveram, que estão ativamente lutando para recuperar seu patrimônio. E o maravilhoso também está na possibilidade de que essas instituições, os museus, que foram cúmplices nesse processo, possam agora se transformar em espaços de cura e reconciliação. O potencial está exatamente nessas novas relações. Uma forma mais honesta de se relacionar com o passado. E com as comunidades que o carregam. Uma forma mais equilibrada e, no fim, mais humana. Fazendo uma rápida recapitulação. A gente partiu do anonimato dos criadores indígenas, passamos pelo choque de valores sobre o que é arte e o que é patrimônio, e finalmente vimos o impacto profundo de leis como o ANAGPAR, que tentam reequilibrar essa balança. No fim das contas, a questão de fundo permanece, e é uma que todo museu etnográfico hoje precisa enfrentar. Um museu preserva a história, mas para quem e com qual finalidade? Exato. A nossa conversa hoje força a gente a confrontar como o mesmo objeto pode ser, ao mesmo tempo, patrimônio vivo para uma comunidade e um espécime de pesquisa, um dado inerte para outra. A definição depende de quem tem o poder de olhar e de nomear. Isso nos leva a uma última reflexão, algo que a fonte menciona de passagem, mas que acho que merece atenção. É dito que muitos desses objetos repatriados são necessários para o exercício de religiões e práticas culturais atuais. Sim, para uso, não para contemplação. Exato. Isso me deixou pensando sobre a palavra preservação. A gente associa a preservação de um museu a ambientes com temperatura controlada, umidade perfeita, o objeto intocado atrás de um vidro. Estático. Mas isso levanta uma pergunta, né? O que realmente significa preservar algo? Preservar exige que um objeto fique congelado no tempo
Ou a sua verdadeira preservação, a preservação do seu significado, está no seu uso contínuo pela sua comunidade? Mesmo que isso signifique que ele se transforme, se desgaste, que uma pena se solte numa dança, ou que ele seja eventualmente enterrado. É uma pergunta fundamental. A resposta pode definir o futuro dos museus.